Olá, caríssimos alunos. Eu sou o professor Cláudio José, sou professor de Química do curso Livre Química. Nós vamos estar aí fazendo uma revisão das provas anteriores do PISM 2 com vocês aí. Então eu separei para vocês aqui uma prova do ano do PISM de 2022, ok? Do triênio 2020 e 2022. Vocês podem procurar depois aí, tá? E recomendo a vocês também estarem refazendo algumas provas anteriores também, inclusive a do ano passado, que foi referente a 2023. Alguns assuntos aqui a gente vai estar colocando, são assuntos que vão estar presentes na prova esse ano, mas que vão estar mudando no ano que vem. Mas como vocês estão, naquela etapa que não trocou do PISM, vocês deram sorte, eu sempre faço para os alunos aí, então são questões bem básicas aí. Relembrando que os conteúdos do PISM 2 de Química são o que para vocês estudarem? Reações químicas, balanceamento, cálculos químicos, soluções, ok? Gases, a parte de termoquímica, reação exotérmica, reação endotérmica, e a parte de química orgânica, a introdução de química orgânica, classificação de cadeia carbônica, as funções orgânicas caem muito, se vão ser lá ácido carboxílico, éter, cetona, e as suas respectivas nomenclaturas, ok? Então a gente vai estar refazendo a prova de 2022 aqui com vocês aqui. Vamos começar com as questões objetivas. Então, nós vamos relembrar, nós temos 5 questões objetivas fechadas com uma opção de resposta e 2 questões discursivas. Vai ter uma tabelinha periódica, essa aqui é uma tabela periódica colorida que a gente colocou aqui, mas vocês lembram que tem uma tabelinha periódica preta e branca, ela fica no final da prova lá. Então, vocês tomem bastante cuidado quando forem consultar, principalmente as massas. Vamos lembrar que o número atômico é sempre o número menor e o número de massa matematicamente é o número maior. Então, vou dar um exemplo do carbono. Carbono 6 e 12. 6 vai ser quem? Então, o carbono 6 vai ser o número atômico, guardem, que é o número menor, valor menor, e 12 vai ser o número de massa, que é o número maior. Ok? Então, tem bastante exercício, vai ter que consultar, às vezes, a massa da tabela periódica, vocês vão ter que usar isso aí. Vamos lá, então, questão de número 16, uma questão sobre soluções, sobre solubilidade, Na tabela a seguir estão apresentados alguns solutos, e seus respectivos coeficientes de solubilidade. Então nós temos aqui 5 substâncias, NaCl, que é o cloreto de sódio, CaOH2, que é o hidróxido de cálcio, que é uma base, CuSO4, que é o sulfato de cobre, KCl, que é o cloreto de potássio, que também é um sal, e NHSO3 aqui seria o famoso bicarbonato de sódio, ok? O que vocês guardem é o seguinte, nunca vamos esquecer que a solubilidade, ela é feita sempre em cima de 100 ml de água. Geralmente o coeficiente de solubilidade, ele é feito sempre em cima de 100 ml de água, ok? E vamos lembrar daquelas definições de solução saturada, insaturada e supersaturada. Vamos lá? O que é uma solução saturada? É aquela que a gente vai ter justamente o quê? A quantidade máxima de soluto que pode dissolver na quantidade padrão de solvente a uma determinada temperatura. Solução insaturada é aquela que está abaixo da máxima permitida. E solução supersaturada é aquela que estaria bem acima da máxima permitida. Mas nós podemos também ter uma solução saturada com corpo de fundo. O que é uma solução saturada com corpo de fundo? Uma parte do soluto vai se dissolver na água e uma parte vai se depositar. Ok? Então, olhou a tabela, nós estamos vendo a tabela, então foi dada a solubilidade desses sais aí, em gramas aí. Desses sais, dessas bases, sais dessas bases aí. Ele fala o seguinte, considerando os valores do coeficiente de solubilidade, olha a pergunta, o soluto que não forma, ele quer um soluto que não forma uma solução saturada, quer dizer, soluto que não vai ter a máxima permitida, uma solução saturada, ou até uma solução saturada com corpo de fundo. Quando uma massa, então ele deu um valor padrão para a gente analisar aqui, 41,7 gramas foram adicionados, aqui que está a pegadinha, pessoal, vou tomar bastante cuidado. Aqui no enunciado está falando em 200 ml de água a 20 graus. O que eu falei para vocês? 200 ml, só que na tabela nós temos o quê? Olhem para a tabela. A tabela, nós estamos com a tabela, com a solubilidade com 100. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Então, a gente vai ter que entender, para a gente analisar, a gente vai ter que dobrar esses valores de solubilidade, porque aqui está com 100, só que ele quer com 200. Então, o 36 vai virar 72, O 16 gramas, 0,16 vai virar 0,32, 20,7 vai virar
41,4, né? 7,4 vai virar 14,8 gramas. Estou dobrando, porque de 100 está passando e quer saber em 200. E 9,6 vai virar 19,2 gramas. Ok? Então, te dobrou para a gente poder analisar agora, porque são em 200 ml de água. Então, vamos pegar o primeiro aqui, ó, o NaCl. Ó. Então, o que está falando o NaCl, a solubilidade dele? Está dizendo que em 200 ml de água a gente pode, então, solubilizar no máximo quantos? 72 gramas. E quanto que está sendo no exercício que ele está perguntando no exercício? 41,7. Então, de cara, a gente já vai achar o quê? Que essa solução aqui, ó, vai ser uma solução insaturada. Por quê? Vamos entender, ó. Tinha que misturar 41,7 em 200. Ok? Então, no caso aqui, essa mistura em 41,7 aqui é 72. A gente vai entender o que aqui? Que ela vai ficar abaixo aqui. Esses 41,7 está bem abaixo dos 72, que é a máxima permitida. Mas só para a gente entender, e os demais? Como é que vocês me falam, seu professor, mas e as demais aqui? Se a gente observar as demais, só de curiosidade, todas essas demais são todos o quê? Números bem abaixo o quê? Bem abaixo do 41,7. Então, nós vamos falar que seria o quê, professor? Então, a gente vai entender que todas as demais, gente, elas vão formar uma solução saturada, teoricamente, com corpo de fundo. Vocês conseguem entender? Vai ter que ser uma solução saturada com corpo de fundo, porque vai ter a máxima permitida mais o excesso. Então, eu marcaria aqui, como a única que não seria saturada aqui, seria o NaCl aqui. Vamos procurar aqui, na resposta aqui, desculpe, na frente do NaCl vai ser a letra C. Ok? Então, uma questão sobre soluções aí. Questão número 17. Vamos lá, essa aqui é uma questão teórica sobre gases. Vamos entender lá, ó. Uma professora de química realizou uma experiência com seus estudantes para demonstrar o comportamento da matéria que se altera em algumas condições, como pressão, temperatura e volume. São as variáveis dos gases, né? As variáveis de estado dos gases. Ela sugou com uma seringa de 2 ml, vamos destacar aqui, de água a 50 graus. Então vamos lembrar que a temperatura de ebulição da água qual que é? A temperatura de ebulição da água são 100 graus Celsius, mas aqui foram 50 graus. E depois ela tampou a entrada da seringa, olha só, ela tampou a entrada e ela puxou o êmbolo, ela puxou aquela parte de dentro da seringa, ó, ela puxou o êmbolo como se fosse retirar no sentido contrário da entrada. Ao fazer esse movimento de puxar o êmbolo, olha o que aconteceu. Bolhas se formaram no interior da seringa. Como é que vai se explicar esse fato aí? O que a gente vai entender? É que a gente vai ter o que aqui, ó? Menor pressão, quando a gente tiver uma menor pressão, automaticamente a gente vai ter o quê? Uma temperatura de ebulição menor. Então, vocês concordam? Se ela tinha um êmbolo, se tinha 20 ml, estava 50 graus. Se ela puxou o êmbolo, ela fez o quê? Indiretamente, ela diminuiu a pressão. Ok? Então, ela diminuiu a pressão, fez o quê? Com que essa água, que está a 50 graus, a gente sabe que a água a ebulição dela é 100, mas a 50 graus, se diminuiu a pressão, vai o quê? Aumentar a temperatura de ebulição. Então, aqui, ó, vamos ver as opções aqui, ó. Letra A, a pressão interior da seringa é maior. Não, a gente já viu o quê? Que ela diminuiu a pressão. Então, a letra A está errado. Letra B, a pressão interior da seringa é maior. Também não, ó. Vamos para a letra C. A pressão no interior da seringa é menor. Aqui, ó. Letra C, ó. A pressão da seringa é menor, porque ele puxou o êmbolo e diminuiu. Automaticamente permite que a água entrou aqui, em ebulição mais rapidamente. Tá vendo? Uma questão de entendimento e interpretação. Ok? Só para a gente fechar aqui, ó. Letra D, aumenta a temperatura no interior da seringa, o oxigênio subir na água forma bolhas. Não tem nada a ver, não está decompondo. E letra E, aumenta-se o volume no interior da seringa e, consequentemente, a temperatura. Não, se ele diminuiu, se ele puxou, ele não aumentou o volume. Está diminuindo o volume. Ok? Então, a resposta correta aí seria a letra C. Questão número 18. Está falando de hibridização ou hibridação, aí, uma questão de química orgânica. Vamos lembrar da hibridação, né? Quais hibridações que nós temos do carbono? Nós temos a hibridação, vamos guardar aqui, ó. Nós temos o carbono fazendo 4 ligações simples, que é a hibridação sp3, ó. Vamos uma brincadeirinha aqui, ó. SP1, P2, P3.
Nós temos o carbono fazendo uma dupla e duas ligações simples. A hibridação é sp2, sp1, sp2. Ou nós vamos ter o carbono fazendo uma tripla ou duas duplas. Hibridação sp. Vamos guardar isso aí, ó. Então essa questão fala, né, o acetileno ou etíleno é um composto químico, né, de fórmula C2H2, sendo um alcino. O que é um alcino? Então, ó, um alcino vai ser tripla ligação. Na CNTP, o acetileno é um gás incolor e amplamente utilizado como combustível. E tratado como acetileno, posso afirmar o quê? Então, ó, eu já fiz o desenho dele, olha lá, ó. Qual que é a fórmula dele? Ó? C2H2, ó. Então, são dois carbonos fazendo uma tripla ligação ligados a dois hidrogênios. Gente, se o carbono está fazendo uma tripla ligação, qual que é a hibridação desses carbonos? sp. Ok? Vamos às opções lá, ó. Letra A, os carbonos da molécula não têm hibridização. Tem, estão fazendo uma tripla. Letra B, os carbonos da molécula têm hibridação sp. De cara, eu marcaria a letra B, lá, ó, hibridação sp. Letra C, os carbonos da molécula têm hibridação sp2. Não, sp2 é uma dupla e duas simples, está errado. Letra D, os carbonos da molécula têm hibridação sp3. Não, sp3 são 4 ligações simples. E letra E, os hidrogênios da molécula têm hibridação sp. Não são os hidrogênios, a hibridação nós estamos falando aqui é do elemento carbono. Ok? Então a resposta correta aí de hibridação é uma questão bem tranquila, de orgânica bem fácil aí. É letra B. Questão número 19, vai envolver soluções, ó, concentração de soluções, ó. O diesel, combustível largamente utilizado em veículos automotores e outros tipos de máquinas, é uma mistura de hidrocarbonetos de 12 a 22 átomos de carbono. No óleo diesel pode, né, conter, além de hidrocarbonetos, outros compostos como derivados de enxofre. No Brasil é comum vermos compostos de abastecimento, a gente vai ter dois diesel. O diesel com enxofre 50 e o diesel S10, que é o enxofre 10, ok? Significa o quê? Então a gente vai lidar com partes por milhão, concentração partes por milhão. Então o enxofre de diesel S50 são 50 partes por milhão e o enxofre S10 vão ser 10 partes por milhão de enxofre, respectivamente, né? Ele quer saber, respectivamente, em 1 litro de óleo, qual vai ser a quantidade de diesel S10 que vai conter em gramas de enxofre. Então vamos trabalhar, ó, concentração, pode aplicar a fórmula diretamente, ó, concentração partes por milhão, que vai ser a massa do soluto em miligramas, mais a massa da solução em quilogramas. É a fórmula da concentração partes por milhão. Gente, já foi dado, ele quer saber do S10. Quanto que vale a concentração do enxofre 10? Vale 10, ó. Ele quer saber, ó, X, ele quer saber essa massa, e vamos entender que 1 litro vai ser 1 quilo. Vamos entender que 1 litro, 1 litro desse óleo vai corresponder a 1 quilo. Olha que coisa fácil aqui. Multiplicando cruzado, 10 vezes 1, 10. Então a gente vai entender que a massa de enxofre vai corresponder a 10 miligramas de enxofre. Aplicação de fórmula, concentração partes por milhão. Essa cai muito no PISM. Vamos dar uma estudadinha nessa aí. Ok? E a última questão aqui é uma questão de química orgânica que eu falei com vocês, que é muito cobrada na prova do PISM aí, né? É uma questão aí que ela vai estar diretamente ligada à identificação de função aí, ok? A colchicina é um produto natural obtido da planta Cochilon autumnale, empregada no tratamento de várias enfermidades, tal qual a gota e a doença de Peyronie aí, ó. Ele está perguntando, olha lá, ó. Qual dos seguintes grupos funcionais está presente? Ele quer saber os grupos funcionais, né, que está presente nessa molécula. Então a ideia é um grupo funcional só, né, porque vai estar presente. Então vamos analisar a molécula. Então eu vou dar uma dica para vocês. A gente vai ter funções hidroxiladas, é que tem hidroxila. Álcool, enol, ácido carboxílico e fenol. São as 4 funções que tem hidroxila. Funções nitrogenadas, gente. Aminas, amidas e nitrocompostos. Funções oxigenadas que tem oxigênio, cetona, aldeído, éter e éster. E temos lá os compostos halogenados, flúor, cloro, bromo e outro. Vamos dar uma olhadinha então aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó, que a gente está vendo aqui, ó. A gente tem um nitrogênio ligado a um C-O, isso aqui é uma função. Aqui nós temos o que, né, ó? Mais uma função aqui, C-O, ok? Observando as duas aqui, elas são muito parecidas aqui, ó.
Todas elas aqui, ó, a gente tem um oxigênio entre 2 carbonos, ó. Ok? Então vamos identificar, ó. Esse oxigênio entre 2 carbonos que apareceu a maioria aqui, ó, é a função orgânica éter. Ok? Já essa função C dupla O aqui, ó, é a função cetona. Ok? E essa aqui de cima aqui, que eu tenho o nitrogênio ligado à carbonila, é a função amida. Então, se a gente for observar aqui nessa função aqui na colchicina, a gente vai ter 3 funções orgânicas: éter, cetona e amida. Então, vamos olhar as respostas aqui, ó. Ácido carboxílico não tem, álcool não tem. Ó, amida, temos a amida, que é a letra C, não temos amina e não temos éster. Então, a resposta correta aqui seria a letra C, amida, que é essa função aqui. Então, recomendo vocês a estudarem, a decorar essas funções, separarem ela por hidroxiladas, oxigenadas e nitrogenadas. Ok? Então, a gente terminou essa primeira parte da correção aí, das 5 questões objetivas aí. Vamos entrar agora aqui na parte das questões discursivas aqui, ó. Prova de 2022. Ok? Ó, vamos analisar aqui também, ó, a questão sobre solubilidade, sobre um gráfico aqui, ó. O gráfico abaixo representa a solubilidade dos gases. Então, nós temos os gases aqui, né? Gás hélio, monóxido de carbono, O2 é gás oxigênio, CH4 é gás metano. Eles estão aqui na ordem. Então, está na ordem aqui, né? De cima para baixo. Ó, metano, gás oxigênio, o monóxido e o gás hélio. Ok? Aqui a gente tem a solubilidade deles em mols por litros, né? Concentração deles em mols por litros. E aqui, deitado na horizontal, a gente tem aqui a temperatura. Então, a temperatura está aumentando, a gente está vendo a solubilidade deles, ok? Por que vocês estão vendo? A gente está vendo de cara que, à medida que a temperatura aumenta, a solubilidade desses 4 gases ela está diminuindo. Vamos lá nas perguntas. Primeira pergunta aqui, ó, questão letra A e B da número 1. Qual que é a tendência da solubilidade desses gases com o aumento da temperatura? Vamos voltar lá. O que vocês estão vendo que eu acabei de falar? Então, qual que é a tendência? À medida que a temperatura aumenta, a solubilidade o quê? Aumenta ou diminui? Ela diminui. Ok? Então, com o aumento da temperatura, diminui a solubilidade. Ok? Aí uma resposta pessoal de vocês. Vocês podem completar lá, mas a ideia é essa aí. Com o aumento da temperatura, a solubilidade, ela diminui. Ok? E aí fala o seguinte, ele está fazendo uma pergunta aqui, ó. A 5 graus, qual é a solubilidade em gramas por litro do gás zero em água? Então vou ter que voltar lá no gráfico lá. Ó, o gás zero é esse último aqui, ó. Então, a 5 graus. Então vocês estão vendo, ó, a temperatura está em graus Celsius aqui, ó. 5, 10, 15. Então eu vou traçar um gráfico aqui, ó. Ó, o gás hélio. Olha lá, ó. Eu descobri, ó, que a 5 graus, a solubilidade do gás hélio vai ser o quê? 0,0005 mols por litro. Essa é a solubilidade dele. Então vamos passar para cá, ó. A 5 graus, 0,00... Deixa eu voltar lá, esqueci. 3 zeros depois da vírgula, né? 0,5 mols por litro, ok? Só que ele quer saber essa solubilidade em gramas por litro. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar a tabela periódica e olhar sobre o gás hélio, o HE, qual que é a massa dele. E vocês vão ver que a massa dele, pode procurar na tabela, é 4 gramas. Então, eu vou fazer uma regra de 3, ó. 4 gramas corresponde a 1 mol. Então, eu vou querer saber a quantidade em gramas para 0,0005. Então, estaria multiplicando cruzado aqui 0,005 vezes 4 aqui, ó. Eu já tinha feito aqui, vai dar 2, né, com vírgula aqui, 2 vezes 10 a menos 3, que transformado vai virar 0,002 gramas por litro. Por quê, gente? Porque se eu voltar aqui, ó, a concentração aqui, ó, ela está em mols por litro. E ele quer a concentração em gramas por litro. Deu para entender? Então, vou repetir, ó. Da onde saiu esse 4 gramas aqui? É a massa do hélio.
Então, 1 mol de hélio tem 4 gramas. Ele quer saber quantos gramas tem em 0,005 mols por litro. Então, transformando em potência de base 10, vai dar 2 vezes 10 a menos 3, que vai dar 0,002 gramas por litro. Então, a questão que exigiu um cálculozinho matemático, prestem bastante atenção aí. Ok? E a segunda questão a gente fechar é uma questão sobre termoquímica aí. Ok? Em 1786, Alessandro Volta, cientista italiano, observou que o gás metano, CH4, gás metano que sai do pântano, isso que eu falei, né, que é de decomposição de matéria orgânica, podia explodir em contato com o ar, né, sob uma faísca elétrica aí. Atualmente, o gás metano é o principal componente do biogás. A gente já viu isso aí, né, na questão de meio ambiente. Vocês vão ver isso mais para frente aí. Ok? Então, o que ele está pedindo na letra? Então, ele deu a fórmula do gás metano, ó, CH4. Então, o que ele está pedindo aí na letra A? Aí, ó? Na CNTP, qual é o volume que 32 gramas desse gás ocupam? Aí ele deu que a pressão vale 1, ele deu a constante universal dos gases, que é 0,082, e a temperatura já até está em Kelvin, ó. A gente tem que passar a temperatura para Kelvin, já está em 298. Então aqui a gente vai usar, ó, PV, que é igual a equação de Clapeyron lá, ó. PV, que é igual a nRT. Ele quer o volume do gás metano. Então a pressão já foi dada, ó. A pressão é 1 vezes o volume. Como é que a gente vai descobrir esse número de mols aqui, ó? Vou colocar aqui em cima, ó. O número de mols é o Mzinho sobre o Mzão. Então, tem quantos gramas desse gás? 32. E vocês vão ver que o gás metano, CH4, a massa molar dele vale 16, ó. Por que vale 16 o CH4, ó? É um átomo de carbono que vale 12 e 4 de hidrogênio, 4 vezes 1, 4, que vai dar 16. 32 por 16, então eu vou ter 2. 2 de mol vezes a constante dos gases 0,082 e a temperatura já foi dada para nós aqui, que vai dar 298. Então aqui já é 1 vezes V, então já é o volume. Então já vou deixar a resposta passada para cá, então teoricamente eu vou multiplicar 2 vezes 0,082 vezes 298. Já tinha feito a conta aqui, vai me dar aproximadamente 48,872 litros. Ok? Então, nessa letra A aqui, a gente usou o cálculo da equação de Clapeyron aí. E na letra B aqui, eu estou falando, ó, de acordo com os dados das 3 equações abaixo, calcule o ΔH da equação de formação, ó, ele quer a formação do gás metano a partir do grafite e do gás hidrogênio, indicando se é um processo endotérmico ou exotérmico. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui a gente vai cair numa lei de Hess, ó. Foram dadas 3 semi-reações. Vamos montar a fórmula aqui, ó. Então, carbono, grafite, reagindo com gás hidrogênio, formando o gás metano, ó. O que eu vou ter que fazer aqui? O balanceamento, olha lá, ó, tem 4 hidrogênios, então aqui vai ser 2 aqui, ó. Ok? E aqui eu vou mexer com essas 3 semi-reações aqui, gente. O que a gente vai lembrar da lei de Hess? A gente pode inverter, a gente troca o sinal, né? A gente pode multiplicar para balancear. Então o mais importante aqui é em cada questão dessa aqui, em cada opção de marcação aqui, de cada semi-reação, a gente vê quem que interessa para a gente. Vamos começar com a primeira equação aqui, ó. Carbono, grafite, mais oxigênio, mais CO2. Quem que está aqui, olha para cá, por favor, quem que está aqui que aparece na equação principal? Vou circular para vocês, ó, é o carbono, grafite, ó. Está na posição certa? Tá, ele está como o quê? Reagente, e na equação principal ele é reagente. Está balanceado? Tá, ó, porque aqui é 1 e 1. Então, essa primeira aqui, eu vou manter. Então, quer dizer que eu vou trabalhar com esse valor aqui, menos 393. Se a gente pegar a segunda, quem que aparece na segunda que aparece na equação principal? Qual é que aparece para nós aí? Vocês vão ver que é o H2, ó. Então, esse H2 está como reagente? Está. Na equação principal está como reagente? Está. Só tem um probleminha. O que está acontecendo? Na equação principal ele está com 2 mols, aqui ele está com 1. Então, o que eu vou ter que fazer com essa segunda aqui? E eu vou ter que multiplicar ela por 2, ó.
esse 285,5 por 2, que vai virar aqui 571. Então, eu tenho dois negativos aqui, ó, menos 393. Eu dobrei a segunda, porque me dobrar aqui o oxigênio, o hidrogênio, perdão, e ficou negativo. E na terceira e última, quem que interessa na terceira e última para nós aqui, que está na equação principal? Vocês vão ver que é o gás metano, justamente o que é formado. Olha que interessante aqui, ó. Nessa terceira ele está como reagente, só que na equação principal ele tem que estar como produto. Então aqui eu vou o quê? Reagente e produto, eu vou ter que inverter. Então se eu vou inverter, para não atrasar, vou só mostrar, vou inverter o sinal aqui, ó. Então o que era negativo ficou positivo. E agora eu vou somar lá, ó. Eu tenho dois negativos, ó. Eu tenho menos 393 com menos 571, e eu tenho de positivo mais 889,5. Então eu vou ver que vai prevalecer o sinal do maior, a reação vai ser exotérmica, vai me sobrar aqui subtraindo, menos 74,5 kJ. E é uma reação exotérmica, negativo, porque libera calor. Tá vendo? Então é uma lei de Hess que cai bastante aí. Ok? Então nós estamos finalizando aqui, espero que vocês tenham entendido. E vou deixar como observação para vocês, se tentarem fazer a prova do ano passado, refazer a prova de 2023 para poder fazer esse treinamento aí. Ok? Bons estudos e um grande abraço a todos.